To start, okay? Just want to say some words here. Bom dia a todo mundo. Esse é um Connect Call da IGLTA. Esse é um evento que nós criamos, né, desde março de 2020 aí para poder estarmos juntos com nossos membros aí, 80 países, né? O mundo virtual deu essa oportunidade para nós estarmos juntos, né, e apoiar, ajudar, como muitos de vocês que estão aqui já participaram de alguns eventos nossos aqui. Eu estou muito contente de ter conosco a Christine, que a Christine fica responsável lá pelo nosso escritório. Ela assessora o John Tanzella, que é o nosso presidente. Hi, Christine. Bom dia. Thank you for your help. Thank you for everything. It's my pleasure. Good morning, everyone. Morning. Eu vou chamar o John, o nosso presidente. Ele gostaria de dar algumas palavrinhas para vocês. Ele vai falar em inglês. John, por favor. Welcome, John. Obrigado. Bom dia e bem-vindo. It's always a pleasure when Clovis invites me to say hello to the Brazilian membership, because I have so many friends on this phone call. As you know, I love coming to Brazil. And I did not get there last year, of course, unfortunately, but hopefully soon. Thank you to Gol Airlines for having this today, and congratulations on 20 years of service. That's amazing. I've actually flown Gol several times on my visits to Brazil, as Clovis and I have bopped around to different cities, and I love your airline, so thank you for being such a leader in the LGBT market and being a member of IGLTA. Brazil, as some of you may know, is our second largest membership in the world after the United States. So, and we do business in 82 countries. So it's pretty impressive that Brazil is our second biggest and most important. So it's really exciting to be here today, and I thank you for that. Last week, or maybe 2 weeks ago, I attended the World Travel and Tourism Council Summit, which was held in Mexico. And it's the 80 largest travel companies in the world, and then invited guests like myself. Although IGLTA likes to think it's 80 biggest companies in the world. We're not. We're a small nonprofit, but we have a large footprint. But I was invited there, and the trends, the discussions were very positive. I think the leaders around the world, ministers of tourism, were very positive on the rest of 2021 and certainly 2022. So I think tourism is going to be back on track. We're certainly seeing it at IGLTA. There seems to be a growing interest. We're seeing searches on our website again, people looking to go to Brazil. We're seeing members wanting to get engaged again, like this with Gol. So I think it's good. We just conducted a survey of LGBT travelers, and that's going to be released on one of these type Zoom calls on May 27th. And the data is really positive. We even have it drilled down to Brazil on the interest of getting back out and traveling long haul within the LGBT community. I think history shows that the LGBT community is always anxious to travel internationally and tend to be trendsetters. So we're looking forward to that, and borders opening up and people being healthy and traveling again. So with that, I just want to say prazer, obrigado, and nice to see everyone again. Obrigado, John. Thank you very much. Thank you, Clovis. Bom, vou começar aqui a nossa apresentação mesmo. Esse tema do turismo LGBT corporativo, para mim, sempre foi um tema muito forte, mas um tema que a gente ainda não conseguiu expandir muito. E por isso que estamos aqui com o Wilson e o Renato, que depois eles vão falar com vocês sobre como ser um LGBT executivo que está viajando em nome da sua empresa, que está indo para o congresso, para uma feira. Quais são esses teus objetivos? E quando a minha querida amiga Lia veio falar comigo, a gente voltar o contato com a Gol, e a Lília trouxe o Voibis, falei, gente, isso é um produto muito bacana,
para todos nós que estamos trabalhando, estamos voltando com as nossas vidas, a vacinação está evoluindo, graças a Deus, né? Então, com certeza, daqui a pouco a gente está fazendo... A gente aprendeu a fazer os eventos híbridos, né? Então, e vimos que eles funcionam, que são bastante positivos. Eu tive o prazer aí mesmo, durante a pandemia, consegui fazer 3 viagens corporativas. Uma foi ao Rio de Janeiro para visitar os nossos amigos da Reza Mundi, lá em Ilha Grande, né, que é um destino também incrível, nosso brasileiro. Depois fui a convite da Improtur, fiquei 10 dias no Rio Grande do Norte, fizemos um evento físico em Pipa, Preserve Pipa entrou como membro na associação, a Potigá Turismo, que é um receptivo super importante no Nordeste do Brasil, o belíssimo Quilombo Village, que vocês têm que conhecer, gente, um hotel muito bonito. E depois eu fui ao Rio de Janeiro, a convite do meu amigo Flávio, não sei se o Flavinho da DIL está aqui, um bom dia para você. A DIL fez um evento muito importante lá no Rio, junto com o Rio Convention Bureau, nessa força de trazer o turismo, de falar do turismo, de trazer os profissionais, e foi um evento bem bacana, depois de levar a GLTA, falar do turismo LGBT. E hoje aqui vamos falar, realmente, focar no corporativo e abrir nossas mentes, né? Abrir as possibilidades que virão a partir desse encontro nosso aqui. Eu quero também agradecer a Fernanda, não sei se a Fernanda da Gol já conseguiu entrar, muito obrigado, eu conheci praticamente anteontem, né, e foi um prazer grande, ela fez um trabalho lindo aí na imprensa, muito obrigado, isso para a gente é super importante, né? E eu acho que eu vou chamar a Ana, né? É isso? Porque a Juliana me mandou mensagem, parece que ela não conseguiu entrar, alguma coisa assim. Não sei se a Não Juliane... conseguiu. Acho que Não, né, não. Ana? Não Então, pronto, Ana, conseguimos. olha, vamos ter a honra Infelizmente. de ouvir você um pouquinho. E aí, A nós honra vamos... é minha de poder falar aqui, imagina. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Meu nome é Ana Paula Zup, eu sou gerente corporativa comercial da Gol. A gente faz um trabalho com o time corporativo na Gol em relação às empresas, às agências corporativas. A gente tem todo o know-how aí para poder atender esse cliente corporativo da melhor forma possível. Para a gente é uma honra estar aqui hoje. Eu acho que, se o Clóvis permitir, é o primeiro de muitos. A gente vai ficar sempre feliz de ser convidado à participação. Agradecer as meninas, né, o pessoal que engajou a Gol no evento. Tudo que vocês prezam, você falou até agora, Clóvis, é uma coisa que a gente preza internamente na Gol, né? Toda a parte de diversidade, a gente tem isso na cultura da Gol. Então, além da gente estar trabalhando nisso pro viés, a gente é aprendiz, né, nesse mercado, mas a gente tem total abertura, flexibilidade para a gente fazer essa viagem desse cliente da melhor forma possível. Então, eu estou aqui hoje só para fazer a abertura, para a gente poder falar, na verdade, a estrela nossa hoje da Gol aqui é o Voibis. Ele é um programa de fidelidade da Gol, um estímulo da economia, e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. A gente vai estar sempre aberto, Clóvis, para poder atendê-los e participar do que vocês precisarem da gente, tá? Bom dia de evento para todo mundo, a gente segue à disposição. Lilia, vamos lá falar de Voibis. Bah, adoro falar de Voibis. Bom dia. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu estava super nervosa. Falei, vou falar talvez para um público que eu ainda não conheço tão bem. E de repente entrei aqui, vi vários rostos que eu conheço e que eu amo. Então, estou me sentindo numa sala com amigos só. Estou super à vontade. E vim falar um pouquinho sobre o Voibis. A Ana já deu o spoiler. Eu também tenho aqui, nós também temos a presença da Lia, que é a executiva dedicada, ela está dando um tchauzinho, a nossa executiva dedicada no time de TMCs para a captação de oportunidades em MICE. E também eu estou com os meus colegas aqui da Air France KLM, o Francisco eu estou vendo, e a mim também. O Voibis, eu vou falar um pouquinho mais e melhor, mas é o programa de fidelidade da Gol Air France KLM para empresas. Então, eles vieram aqui
me dá mais força para falar desse programa que tem tantos benefícios. Agora, deixa eu só compartilhar minha tela, que eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha, mas que vai ajudar a... Lília, desculpa, Oi. acho que a Christian vai ter que autorizar. Ok. Christian, não sei. Lia, Fran e Mi, se vocês puderem ajudar, talvez com o chat, porque eu vou ficar com foco na apresentação, acho que seria bom, porque se as pessoas têm dúvidas e querem fazer comentários ou Legal. perguntas no chat. Christian, Lilia has a presentation to show. Okay. Ready? Acho que você vai ter que pedir, vai aparecer para pedir autorização, né? Share, deixa eu ver. Vocês já enxergam? Tá entrando. Uhum. Ok. Uhum. Isso. Tudo bem? Ótimo. Ficou ótimo, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. O que é o VoiBiz? O VoiBiz é o programa de fidelidade para empresas da Gol, Air France KLM. Ele é um programa realmente dedicado para CNPJs, e aonde, quando se voa a Gol, Air France KLM, é possível somar pontos na conta para fazer um resgate posterior. E como funciona isso? É muito simples. Uma vez que a empresa, e essa empresa, é importante dizer aqui, pode pertencer a qualquer segmento, exceto a agência de viagens. A agência de viagens vai entrar em outro momento aqui, que eu já vou explicar. Mas, para efeito de cadastro, é necessário ter um CNPJ que não seja agência e que não tenha um acordo corporativo com Gol, Air France ou KLM. Preenchendo esses três pré-requisitos, né? Ser CNPJ, não ter acordo com Gol, Air France KLM, qual era o outro que eu falei? 3? Bom, os dois, então. Não ter acordo com o Gol, Air France KLM e ser um CNPJ, é necessário fazer um cadastro no site, que é no www.voibiz.com.br. Lá entra no ambiente de cadastro, e aí preenche lá com os dados cadastrais, vem para nós, a gente faz a avaliação, uma vez autorizado, essa empresa vai entrar com a categoria essencial. E na categoria essencial, é possível, a cada vez que voar com cada uma dessas 3 companhias, acumular pontos para resgate posterior. Porém, o que é bom ainda pode ficar melhor. Quando acumular 70 mil reais gastos em passagens com as companhias citadas, além de pontos, as empresas também vão receber o benefício de 5% de desconto nas emissões. E aí uma pergunta que sempre surge quando eu estou fazendo essa apresentação mas eu tenho agência de viagens, tem algum problema? Eu vou ter que excluir a minha agência de viagens do processo? A resposta é não, continua o processo igual. Se a empresa compra através da agência de viagens, ela vai continuar comprando através da agência de viagens. A única coisa é que a agência de viagem vai ter que ter as informações do VoiBiz dela para cada compra imputar um número, porque é assim que a gente vai enxergar quem é a empresa e colocando na conta esses pontos. Então, agência pode ser por agência, ou se é a opção da empresa comprar através do site das empresas aéreas aqui citadas, também é possível fazer a compra, mas isso fica à escolha da empresa cliente VoiBiz. E como acumula esses pontos? Então, a cada viagem, se for agência, coloca manualmente ou automaticamente na reserva, ou se for através do site, imputa manualmente, e vai começar a contar. Gostou da brincadeira? Começou a comprar, e aí fazer a poupancinha de pontos, chegou o tempo do resgate, é super simples também. Volta a entrar lá no www.voibiz.com.br, escolhe o trecho que deseja fazer o resgate e compra com pontos.
É muito simples. Nesse mesmo site, que é o voibis.com.br, também é possível fazer a gestão dos pontos, ver saldo, ver em qual status a empresa está atualmente. Eu citei, ela começa como essencial, ganhando pontos. Depois daqueles 70 mil, ela passa para uma categoria chamada Prime. Então, já é um segundo momento da parceria. E no portal é possível ver todas essas informações. Esqueceu de colocar os pontos no momento da compra, não vai ser perdido, né? No prazo respeitado, né? Que falando de Gol, até um mês depois, e Air France KLM até 3 meses depois, é possível solicitar também o crédito dos pontos retroativos. Lilia, Oi. só porque nós temos muitos hoteleiros, alguns hotéis independentes, Tá. mesmo sendo hotel de rede, cada hotel tem o seu CNPJ, a gente viaja muito, não só para as feiras, mas nosso pessoal operacional. Uhum. Então, é porque a gente acaba, né? Eu acho que hotelaria, só para dar esse plus, porque quando você me falou como ex-hoteleiro, então. Já veio na sua cabeça os hotéis. Sim, os hotéis podem sim ser clientes Voibis e vão ser muito bem-vindos, tanto os hotéis independentes como, eventualmente, a rede. Dependendo da rede, o volume é muito grande e talvez não sei se vai entrar como Voibis ou como um acordo corporativo, não sei. Mas sim, é possível fazer, se não for o caso se for um volume muito grande, no momento que nós formos fazer a análise do cadastro, a gente vai entrar em contato e vai direcionar para outra modalidade, se assim for o que couber, melhor couber. Mas sim, os hotéis são bem-vindos e podem sim fazer parte. Desculpa, aqui, muito mais vantagens. Aqui, às vezes também tem-se logo de primeira se pensa, então, mas se eu tenho pontos e eu vou resgatar, então eu gosto de voar de executiva, mas como é pontos, eu vou ter que voar de econômica, porque para fazer o resgate eu tenho que voar de econômica, no caso da Air France KLM, ou não vou poder usufruir a classe que eu estou sempre acostumado a voar. Não, se você tiver pontos suficientes para fazer o resgate para uma classe diferente da econômica, isso não será um impeditivo. Com os pontos também é possível fazer o resgate. E os benefícios, né? Porque, afinal, todo mundo quer benefícios. Primeira coisa, a empresa vai acumular pontos para resgatar depois, e isso significa diretamente economia, que é o que todo mundo quer, saving. Então, no passado, a gente tinha uma cobrança muito grande em cima, que sempre chegava para nós no sentido, o meu funcionário, eu compro às vezes o bilhete nem é tão barato assim, pela proximidade da data, do corporativo, etc., mas quem se beneficia é só o meu funcionário, porque ele pontua no Smiles e eu nada. Então, agora isso não é verdade, né? Com isso, a gente trabalhou para trazer o Voibis, então, e a empresa começou a acumular pontos, então a empresa ganha. E o funcionário que ganhava antigamente continua ganhando. Então, ganha 2 vezes. Ganha a empresa, ganha o funcionário. Ganha a empresa, o CNPJ no Voibis e ganha o CPF no Smiles. Economia em viagem, obviamente, fica intrínseco, né? Aqui, a questão da economia, praticidade, conectividade, se eu puder usar palavras para definir o Voibis, seriam essas, né? Porque o Voibis possibilita fazer as suas viagens ligando todo mundo e também traz economia e a gestão de viagens também se torna muito simples através do portal que nós oferecemos para o cliente.
E aí, as categorias Prime, a categoria Prime, que eu já citei lá em cima, também é algo muito interessante, porque 5% hoje, ontem mesmo estava conversando com a Ana, Ana, hoje em dia, onde que a gente ganha 5% de desconto em alguma coisa? Não é fácil encontrar. E aqui, já de cara, o cliente que se torna Prime tem os 5% e não para aí, ele continua acumulando pontos. E, além do mais, se ele fizer o pagamento com a forma, se ele pagar com a forma de pagamento Gol ATP, ele tem um acelerador de 30% de bônus nos pontos Voibis, e o ATP é uma forma de pagamento que a Gol faz a gestão aqui no Brasil, e que aí eu já vou amarrar para que o Clóvis nos dê a oportunidade, em outra oportunidade eu possa vir fazer uma apresentação maior sobre essa forma de pagamento. E com ela é possível acumular ainda mais pontos no Voibis. Então, de maneira geral, esse é o nosso programa de fidelidade para as empresas. Eu não sei se houveram perguntas ou se alguém quer externar agora. Eu não sei também se meus colegas têm alguma coisa que gostariam de pontuar, que eu esqueci, e nós ficamos à disposição para ajudar no que for necessário sempre. Muito legal, Lília. Lília, eu acho que vocês estão trazendo o que a gente precisa, né, dessa empatia corporativa, né, porque nós vamos precisar viajar, gente, não vai ter jeito. Quem trabalha com turismo, quem trabalha em qualquer negócio, faz parte nosso, né, fazer negócio, viajar. Então, muito obrigado, porque eu acho que vai ser trazer, né, mais pontos, mais possibilidades de viagens, o que é super fantástico, A né? ideia foi aqui apresentar para o teu público tão seleto essa possibilidade de economia, de praticidade, e que às vezes existe e que a gente acaba nos usufruindo por falta de conhecimento. Então, assim, é possível sim economizar, é possível sim se conectar com o mundo inteiro, pagando menos, ainda que não tenha o volume, de repente, de um acordo corporativo, mas tem sim um programa que vai atender a sua empresa e que, por favor, lancem mão desse benefício, porque depois o seu controller vai agradecer quando fizer as contas e ver que fez economia. Eu acho que o Fran quer falar alguma coisa, né, Fran? Trazer alguns comentários de experiência que nós já temos dentro do Voibis, né? Eu agradeço a oportunidade de estar falando. Eu acho que está muito baixo, Francisco. Peraí. Vou falar um pouco mais baixo. Deixa eu tirar. Aí. Melhorou. Acho que está um pouco melhor agora. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Desculpa, viu? Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, né? Ainda mais esse tema corporativo aí, temos muito ainda a desenvolver, né? No ramo de viagens aí. Só para destacar um ponto muito importante, que as pessoas questionam bastante, sobre eventos, por exemplo. Tem muitos eventos que acontecem em que uma empresa compra passagem para outras pessoas, não necessariamente funcionários. Então, eu crio um evento, vou trazer pessoas para o Brasil, ou vou levar para fora, e vou comprar os bilhetes. Então, no Voibis tem direito a acreditar pontos quem compra o bilhete. Se a minha empresa está comprando o bilhete, mesmo que sejam para pessoas que não sejam meus funcionários, eu posso acumular tudo na minha conta, porque eu sou o pagador. Então, isso para evento é um grande incentivo aí para poder fazer, né? E o ponto que a Lília já destacou, mas que eu reforço, é que o Voibis não muda nada o relacionamento de nenhum ponto. O passageiro continua acumulando milhas, as empresas vão ganhar pontos, as agências vão continuar vendendo como vende normal. Nessa questão de descontos, como é que funciona 5%? Continua comprando, a gente carrega esses descontos para que a agência tenha esses descontos disponíveis. Eles não usam pontos, não precisam trocar pontos por desconto, são descontos mais pontos. Então, são várias oportunidades de aproveitar isso, tá? E um outro ponto que muitas empresas utilizam é para festa de final de ano. Então, vou dar um exemplo. Você acumula os pontos junto com as viagens. Chega no final do ano, vou sortear uma passagem para Manaus, para o Nordeste, para Paris, vou sortear para Amsterdã. Então, funciona muito bem isso também. As empresas usam muito. A gente sabe que a gente recebe muito pedido de passagem para eventos, né, de final de ano. Já está aí, na mão da empresa. E neste momento da pandemia, quem não quer economizar? Quem não precisa economizar?
Então, é um programa gratuito para as empresas poderem também ter descontos em suas passagens. É só isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Francisco, eu estou vendo aqui o Alex aqui na minha telinha e estou lembrando aqui do Fórum, né, de Turismo LGBT, que ele está achando a data de outubro. Se Deus quiser, vai ser físico. E aí a gente vai poder trazer muita gente aí com vocês aí também, aproveitar É isso. essa Olha, oportunidade. sem Né? spoiler, por favor. E nós Ó, temos super legal. A Milena, você quer dar um oi também, por favor? Oi, quero. Na verdade, me senti completamente contemplada em tudo que meus colegas disseram. Acho que é importante, e até para quem tiver curiosidade e conhecer mais o programa mesmo, ver como funciona as regras. A gente sabe muito bem que as viagens corporativas, nesse momento, não estão com o ritmo que a gente estava acostumado, né? Mas também é uma oportunidade para a gente conhecer novas formas de economia, porque assim que a gente tiver a retomada, a gente vai, a gente espera, inclusive, que tenha um ritmo muito acelerado, então a gente quer mesmo isso. Então, se a gente já estiver preparado, né, se vocês já estiverem com o número do OIBIS em mãos, assim que vocês começarem a fazer as emissões, então é só inserir nas reservas, não vai precisar parar para pensar qual vai ser o programa que vocês vão utilizar, porque isso vocês já saberão. Então, é só inserir o número do OIBIS nas reservas. A gente sabe que neste momento as fronteiras elas não estão abertas, né, para viagens, mas a gente também sabe que um momento, quando elas estiverem abertas, vocês vão poder viajar com a gente, acumular pontos, trocar por bilhetes de Air France KLM. Então, é como a gente diz, né? We are ready when we are. Então, quando vocês estiverem prontos para viajar, nós também estamos. Vamos esperar todo mundo viajando com o Voibis nas reservas. Mas nada declarado por enquanto. Eu estou vendo também aqui o Afonso, daqui de São Paulo, e a Roberta já falou um pouquinho também, né? São Paulo e Rio de Janeiro estão se programando cada vez para ter mais cidades dentro do estado que possa ser atendido. Então, aí, Gol também de olho aí nesse mercado que a gente precisa, né? Eu sei que vocês tinham pensado em alguns voos especiais aqui no estado de São Paulo, a gente vamos tentar incrementar aí. Afonso está pronto para a nossa super parada, aí, se Deus quiser, 2022, nós teremos a parada aqui de São Paulo, com uma grande chance para todos nós aqui trabalharmos, hotéis, agências, né, companhia aérea, trazer o pessoal lá de fora, Milena, Francisco, vocês me ajudarem aí, trazer os turistas estrangeiros, né? Então, é isso. Clóvis, Bom, eu acho que tem alguém... mais algum ponto, Lilian? Eu acho que a Mariana está com a mão levantada. Isso. Uma pergunta, claro que não é relacionada ao Voibis, mas é sobre a Gol. A gente tem corporativo na agência. Sou Mariana de Porto Alegre, da Equality Turismo. E a Gol é a que mais está instável nos voos de cancelamento. A gente está tendo muito problema de chegar no aeroporto check-in feito e o voo já ter sido transferido ou over, não sei. No próximo dia, e as empresas, a gente está com 3 empresas que já estão até nos complicando. Tem assim, uma previsão da estabilidade dos voos novamente da Gol, porque Florianópolis, por exemplo, que a gente tem empresa que atende, está bem complicado os voos, né? Então, eu queria saber se vocês sabem responder isso, se tem uma estabilidade para a gente ter tranquilidade de vender sem ter tanta alteração nesse momento. Posso ler? Pode, fica à vontade. Então, tá. Mariana, obrigada pela pergunta, tá? Na verdade, assim, para a gente teve aí umas readequações de malha por conta de cancelamento, e a gente também teve e vem tendo muita reacomodação ainda de bilhete não utilizado, né? Então, isso está sendo um grande desafio. Acho que tudo nessa pandemia para a companhia aérea, principalmente nacional, que acho que a demanda, ela vem muito rápida, daí ela para. Aí ela veio muito rápida, daí ela parou. Então, para a gente conseguir gerenciar todo o momento da pandemia, já mais de um ano, por incrível que pareça, sim, foi bem complicado a título de, como a gente precisava segurar o caixa, como a gente tem toda uma inteligência aí trabalhando fortemente, né, para que a gente consiga ter o caixa mais saudável possível, a gente teve realmente alguns percalços em relação ao cancelamento de voo. Graças a Deus, amém, né, essa volta dos viajantes, ela está vindo agora no mês de maio
bem acentuado quando a gente começa a olhar a venda semana contra semana. Então, agora no dia 10, a gente já começou a colocar mais voos, porque assim, quando a gente pensa em companhia aérea e pensa em caixa, tem o custo da operação versus o quanto a gente consegue vender no voo. É que nem qualquer produto que a gente vende. O único problema é que se você não vendeu aquele assento, ele saiu, você não tem mais como vender. Acabou, já era, não vende mais. Então, o que a gente está fazendo? Conforme a demanda, a gente está equilibrando essa quantidade de voos. Agora, no dia 10, a gente já colocou uma quantidade maior de voos. A previsão, se tudo continuar como está indo em relação à demanda, é que no dia 24 de maio a gente já coloque mais voos, mas muito ponderado para a gente poder entender e não ter, porque assim, o que a gente está prezando nesse momento é o caixa. Né? A gente tem... Gente, faltou vacina. Faltou vacina. Todo mundo está preso. Todo mundo é o caixa. Exatamente. Eu não vou nem entrar nesse assunto da vacina para não perder o Wilson e o Renato que estão esperando por nós, tá? Exato. Não, mas assim, quanto mais a Na demanda torcida vier, aqui, mais Ana, voo a nossa, gente coloca e aí isso realmente acaba. É esse o cenário, mas a previsão nossa agora é só de ter mais voos. Fica tranquila que se tudo der certo, não tiver mais nenhum... Mariana, você é forte, Mariana. Segura mais uns meses aí. O sobrenome já disse. Isso aí. A ideia é a gente aumentar mais. Porque as empresas, mesmo quando a gente passa a cotação, estão questionando, mas um dos funcionários ficou em tal aeroporto, teve que dormir lá. Claro que a Gol deu todo o suporte. Porém, sempre incomoda isso, né? Então, sim, o que tem me questionado muito. Ontem a gente ainda fez umas emissões e teve um voo que é Gol, Congonhas, semana que vem, e Florianópolis, Congonhas, e aí ele me questionou, será que eu vou conseguir chegar na reunião de Florianópolis? Eu disse, vai chegar. Vai chegar sim, fica tranquila. Mas se precisar de alguma coisa, tem o nosso contato aqui, a gente te auxilia também, fica tranquila. Então muito obrigada. Tá bom? Imagina. Obrigado, querida. Bom, olha, agora eu vou entrar no tema dos nossos convidados, né? Eu tenho a honra aqui de trazer o Wilson Silva, aí, que a gente se conhece já há um bom tempo. A gente se conhece da época da Contic, né? Na época da Gap, como hoteleiro. já, né? Acho que tem uns 10, da época da Gap. Acho que tem uns 10 anos, 12 anos. Olha, eu ia fazer mais curtinho essa tua apresentação. Entrega a idade, né, Clóvis? Wilson, e tem o Renato também, que eu conheci agora há pouco tempo, Renato Braga. Ele está aqui como executivo, ele vai falar das experiências dele também. Wilson e Renato, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, vou dividir com vocês dois, para vocês interagirem com a gente, tá? Tranquilo. Eu separo algumas coisas, acho que dá para passar no Enem, não se preocupe. Bom, olha, a minha primeira pergunta, vocês como executivos LGBTs, né? O que vocês realmente esperam dos serviços? O que a gente pode falar para quem está aqui? Nós temos companhia aérea, hoteleiros, agências, receptivos. Então, como que é esse tema para vocês dois, por favor? O Wilson e depois o Renato, tá bom? Tá. Tudo bem. Bom, obrigado, Clóvis, aí pelo convite. Parabéns a Gol aí pela apresentação, incrível. Eu já conheço o programa Voibis, é realmente fantástico. O cenário é o seguinte, eu falo como gay, né, como viajante corporativo que sou, por experiências que eu já vivi, boas, algumas muito boas, algumas ruins, depois eu posso citar alguns exemplos. Eu acho que o que a gente espera quanto comunidade LGBTQIA+, é ser tratado igual, não precisa ser tratado diferente. Não precisa você pôr uma bandeira, eu tô aqui porque eu tenho uma loja LGBT, então, mas não precisa a marca colocar lá uma bandeira LGBTQIA+, para falar que apoia a diversidade. Eu acho que a gente, quanto comunidade, a gente se sente muito feliz e muito acolhido quando a gente vê que aquela marca, produto ou serviço, ela trata de maneira igual. E ela não faz diferença. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pousada aqui perto de São Paulo, que eu até te comentei outro dia, que ela não faz distinção nenhuma, ela não faz publicação nenhuma que apoia a diversidade. E eu e o Alex, que é meu companheiro, a gente sempre vai lá e você vê casais gays, casais héteros, todo mundo numa esfera que age naturalmente, a gente leva nosso cachorro, brinca com o filhinho do outro, e assim, sabe,
é natural, esse seria o sonho, mas você está falando de um sonho, de uma utopia. Não, não é uma utopia, porque existem lugares que a gente consegue viver isso e vivenciar isso. Então, o que eu acho, assim, que a gente como executivo, como corporativo, quanto LGBTQIA+, o que a gente espera é que as marcas, elas olhem e enxerguem aquilo de forma natural e possam conter distorções que possam acontecer. Porque a gente sabe que a gente vem de uma sociedade estruturalmente preconceituosa e que em nossas equipes, em nossos setores diversos da sociedade, existem pessoas que têm um certo preconceito. Seria muito bom se não tivesse, mas existe. Então, eu acho que o caminho que as marcas têm que seguir é corrigir esses pontos de preconceito, evitar e aí, de fato, demonstrar com ações. Por exemplo, a Gol fazendo essa ação apoiando a diversidade. Isso é visto com muito bons olhos pela comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque a gente vê que a marca se importa. Ela não está ali levantando uma bandeira que o programa Voibis é para a comunidade LGBT. Não, o programa Voibis é para todos os empreendedores. Hoje é uma especificidade para um workshop da IGLTA. Ponto. Mas eu acho que assim, o que eu espero, eu como viajante, é ser tratado como igual. Eu resumiria nisso. Tá? Um upgradezinho de vez em quando, talvez. Seria maravilhoso, Clóvis. E você, Renato? Bom dia, querido. Bom dia, né? Olha, eu quero dizer aqui para todo mundo que eu sou muito feliz de te conhecer. A gente, acho que tem um mês só que a gente Felicidade foi minha. apresentado. E, olha, você tem muito para dizer, então bem-vindo, tá? Obrigado, primeiramente obrigado pelo convite, né? Eu acredito assim, eu e o Wilson, nós não alinhamos nosso discurso, mas 90% do que ele falou vai totalmente de encontro com o que eu penso, com o que eu acredito, e principalmente assim, né? Primeiro, algo que eu brinquei, né, no começo até, eu falei, eu conheço a Milena, por que a Milena não me conhece? Porque ela trabalhou comigo antes da transição. Então, para quem não me conhece, para quem não conhece a minha história, eu sou um homem trans, estou no turismo aí desde 2007, então acredito que 90% das pessoas que me conhecem, eu até vi, acho que o nome do Rogério, do SBAG, né, que está na chamada, a gente teve contato no comecinho da minha transição, então talvez ele lembre, associe. Então, muita gente que está aqui já me conhece, algumas antes da transição, outras depois, outras durante. Então, como homem trans, o que eu posso acrescentar, né, além do que o Wilson já falou, é justamente isso. O que a gente busca do turismo é justamente essa igualdade, porque 90% das pessoas que me veem hoje, ou até mais, né, que não saibam da minha história, vamos dizer, olham para mim e me veem como uma pessoa, um homem cis, né, ou seja, eu não espero que quando eu chego eu tenha uma recepção diferenciada porque eu sou uma pessoa trans, mas o que a gente busca muitas vezes é isso, é essa igualdade, essa inclusão de uma maneira natural. Né, não precisa entrar no quarto e ter bandeiras e glitter e purpurina, entendeu? Não é isso. A gente busca justamente essa igualdade, essa naturalidade, que as pessoas nos tratem com naturalidade, né? Então, se eu posso acrescentar algo além do que o Wilson falou em relação à minha experiência como homem trans, principalmente o fato de eu ter frequentado alguns hotéis durante a minha transição, então eu estava ainda naquele processo de alteração de nome, o cadastro estava com o meu nome antigo, né, com o meu nome até então de batismo, e eu já estava com o documento retificado, então, às vezes a pessoa na recepção fica assim, não desconfortável, não é essa palavra, mas sem saber o que fazer. Tive casos onde a pessoa simplesmente ignorou o sistema, não, Paulo, tudo bem e tal. Então é mais ou menos isso, entendeu? Às vezes é só treinamento, é orientação para que aquela pessoa saiba como agir. Se de repente é um casal LGBT, 2 homens, 2 mulheres, ou um policasal, né, que hoje também tem, e a pessoa simplesmente agir com naturalidade, né? É isso que nós buscamos. Eu acho que é basicamente o que o Wilson falou, acrescentaria isso em relação a pessoas trans.
Renato, uma dúvida. Na troca, porque acho que é muito importante todos aqui entenderem que no Brasil é possível trocar o nome. No caso, uma dúvida minha, tá? O CPF continua o mesmo? É isso? Muda o nome? Como funciona? Existe duas maneiras, né? Pela legislação, você pode simplesmente ir no cartório fazer o que a gente chama de retificação, onde se altera o que no nome de inclusive altera-se gênero, tá? Então, se a pessoa chama Maria, ela vai lá e escolhe o nome também, isso é livre, não precisa ser, se era Maria, agora é Mário. Não, ela chamava Maria e agora ela quer chamar Astrogildo, não tem problema nenhum, é uma escolha dela. O Pablo, E aí, né? Pablo. agora, na verdade, a gente brinca muito que é Enzo e Gael, né? São as Valentinas e os Enzos que estavam na moda, Ah, de trans é Enzo e Gael. E, mas é uma brincadeira. Então, assim, você pode retificar, fazer essa retificação de fato, onde você muda a sua certidão, e uma vez que você muda a sua certidão, aquela pessoa do gênero anterior, ela deixa de existir perante a sociedade. Então, hoje, toda a minha documentação, porque eu fiz essa retificação, isso não é obrigatório, tem pessoas trans que não fazem. Então, uma vez que você retifica, aquela pessoa, né, no gênero, no meu caso, no gênero feminino, deixa de existir. Então, toda a minha documentação, CPF, habilitação, passaporte, tudo. porque Porém, isso tem um custo. desculpe, é porque eu acho que isso é uma informação importante, porque, né, tanto uma agência como uma companhia aérea, como um hotel, ele já vai ter essa informação, entendeu? Então, Sim, então, eu acho que isso é um avanço tão grande dentro do turismo LGBT, porque quando eu comecei em 98, aí não tínhamos isso. Renato, era muito complexo, isso era bastante não, com desagradável até. certeza, né? Então, hoje, é o que eu digo, hoje, até isso não é nem em relação ao turismo, já aconteceu de eu chegar num hospital, onde eu tinha passado anteriormente, né, da minha retificação, Então, cheguei com o documento novo. Confesso que vai um pouco do meu humor. Às vezes eu falo, ó, deixa eu te avisar, você vai ver outro nome aí. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acho que fizeram o seu cadastro errado, tem um outro nome aqui. Porque ela olha para mim, ela não vê, né, isso, ela simplesmente vê uma pessoa do gênero masculino. Então, às vezes eu explico, porque eu sempre falo muito, né, que orientação é a melhor forma de a gente combater o preconceito. Sim. Falo, não, sou eu, e etc. Mas, enfim, então hoje, né, perante a sociedade, não existe mais uma pessoa do gênero feminino. Porém, existe uma segunda vertente aí, né, falar rapidamente, que é as pessoas que não querem retificar a documentação, seja por uma escolha, porque não existe uma regra, né, não existe um passo a passo para você ser trans, você pode ser trans dentro de um espectro enorme, então a pessoa pode não querer retificar a documentação, e ela pode optar por ter um documento social, que você vai perfeito, aqui no perfeito. caso em São Paulo, né, você vai no Poupa Tempo e faz um RG com nome social. Então, na frente do RG tem o seu nome social, se você vira, tem o nome de registro. Aí, nesse caso, o seu CPF fica no nome de batismo. Então, as pessoas que Anterior. optam por nome social, elas também entendem que existem algumas limitações. Só que aí o Legal. que a gente espera, né, no caso dessa questão do nome social, que você, por exemplo, Clóvis, me trate pelo meu nome social, mas na hora que você colocar lá no sistema, você vai colocar meu nome de batismo e vai sair, de repente, numa nota fiscal, o nome de batismo, porque não dá, isso é a lei, né, tá no meu CPF. É Mas quando você outro me chama documento. ô fulano, você me chame pelo meu nome de como eu gostaria de ser chamado, que é o nome social. Legal. Então, Perfeito, existem esses Renato. dois caminhos. Ô, Clóvis, Deve ser maravilhoso quando você troca esse nome. Fala, Wilson. deixa eu só complementar nisso que o Renato falou. Eu tive um exemplo que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, foi com a companhia aérea, não foi a Gol, não vou citar o nome. Era um trans, ele era menino e virou menina. E aí, o que aconteceu? O plano de milhagem, na hora que inseria no sistema, estava ainda como Mister. E aí trouxeram o problema, falaram, mas a companhia aérea se recusou a mudar porque vai ter que fazer um novo cadastro. Eu falo, gente, pleno século XXI, como? Como vai se recusar a mudar? Então, assim, são detalhes. Isso que o Renato explicou é muito válido, porque fala de todo o processo de mudança, né, de identidade, não só física, mas também de documental. As empresas, hotéis, companhias aéreas, se atentarem a isso. Porque é um ponto Perfeito. super importante. Imagina você tem lá o seu nome masculino com Miss,
é estranho, são detalhes. É o que eu falo, a gente não quer ser diferente, a gente só quer ser tratado como a gente é. E olha, eu já aproveito que você está aí super motivado, né? E eu venho te perguntar o seguinte: você acredita que esses serviços que nós temos hoje em dia, eles estão adequados? A gente já comentou que talvez falte um pouco quando você coloca a bandeira Rainbow. Se aquele significado não entra para a sua equipe, se você não contrata ninguém também, ou seja, tem que entrar na empresa. Então, como que você vê o turismo hoje em dia? Ainda falta muita coisa? Você acha que já avançamos mesmo? Olha, Clóvis, eu estou no turismo há quase 20 anos, né? Tinha que falar, para eu te dar essa resposta, eu tinha que Começou falar. com 10 anos, né? Eu comecei com 12 anos. Isso. E eu acho que assim, a gente já evoluiu muito, né? Mas a gente ainda tem que avançar bastante. Eu vou te falar por quê. Hoje, a gente vê marcas globais implementando culturas de diversidade, implementando boas práticas, né? Uso da linguagem neutra. Não sei se todos aqui sabem como funciona a linguagem neutra, mas se não souberem, até deixo como dica, né? Eu coloquei meus contatos no site da Pride Brasil, lá no blog, tem um post que eu escrevi sobre como usar a linguagem neutra nas organizações, porque eu acho que, reforçando a fala do Renato, eu acredito no orientar. As pessoas às vezes não agem porque querem, elas agem por ignorância, por não saberem. Então, lá no site, a gente tem um post que fala sobre o uso da linguagem neutra, e a gente vê marcas como Natura, marcas grandes aí, né, usando essa linguagem neutra. Então, te respondendo a pergunta, eu acho que, primeiro, a gente primeiro precisa treinar nossas equipes, eu falo equipes como um todo, no sentido de entender o que é diversidade, entender como tratar esse hóspede, esse passageiro, se você vê um casal gay se beijando ou um casal lésbico e aí de repente o funcionário do hotel para os dois, fica ali olhando e cochichando. Acontece, gente, é normal. E aí você se sente assim, péssimo, dá vontade de perguntar, você está vendo algo diferente? O que está te incomodando? Né? E já aconteceu, por exemplo, duas situações, né? Uma vez eu estava viajando, ano passado, inclusive, a gente foi para Punta Cana, eu e o Alex, chegamos lá, era nosso aniversário de namoro, e a gente contratou aquele aniversário, aqui eu te contei essa história, a gente contratou um jantar na praia, e é um jantar super romântico, era incrível, era uma celebração incrível pra gente. Aí, carrinho de golfe para levar até a praia, chegamos lá, tinha uma carta, senhor Wilson, senhor Alex, falei, nossa, e eu olho muito detalhe, né? Falei, nossa, que incrível, o hotel caprichou. E aí eu peguei o menu, o Alex pegou o menu, a gente viu, tinha lá, sugestão do chefe para ele, sugestão do chefe para ela. Aí eu falei, ai, não, tava tão bom, por que fizeram isso? Então, assim, a linguagem neutra teria resolvido isso, porque ele não precisava ter colocado para ele ou para ela. Sugestão Wilson, do chefe. Só faltou perguntarem quem era ele e quem era ela na relação. Né? Você sabe o que eu fiz? Eu olhei pro Alex e falei assim, quem vai ser o ele, quem vai não ser o ela? Renato. Eu não sou bobo, eu peguei o prato mais gostoso, não importava se era ele ou ela, e aí eu falei, eu vou ser o prato que eu mais gostei. Mas, e quem não leva na esportiva? E quem não brinca? E quem se deixa afetar por isso? Então, eu acho que assim são detalhes assim que fazem a diferença. Por outro lado, a gente tem exemplos. Eu tive no Fairmont semana passada, até saiu uma matéria aí, não sei se eu comentei, eu sou colunista do Observatório G. E saiu uma matéria... eu acabei não falando. E o Fairmont, no lobby, os banheiros não têm identificação de gênero. Muito bom. Banheiro unissex. É igual companhia aérea quando diz senhores e senhoras, né? Isso também está mudando, que eu entendo. Isso está mudando. Então, assim, eu acho que as empresas, elas precisam não só companhia aérea, não só hotelaria, receptivo, precisam, na verdade, entender o que de fato é diversidade e aprender com esses bons exemplos, né? E se não sabe, perguntar, não custa nada, né? Eu acho que a comunidade LGBT, ela é muito unida e ela está muito disponível para ajudar. Verdade. E, Renato, você? Eu acho, novamente, né, acrescentando, porque eu acho que a gente segue numa mesma linha, não tem como, se eu viesse aqui com... A gente não combinou nada, né, Renato? Não,
Não, e se eu viesse aqui com um discurso totalmente diferente do Wilson, eu acho que a gente aí teria alguma coisa estranha, né? Eu acho que a gente segue, ele como homem gay, eu como homem trans, a gente dentro de uma mesma comunidade, mas a gente tem acho que um mesmo desejo, né? E então eu acho que hoje o turismo ele tá, naturalmente a gente também não pode anular todos os avanços que a gente teve aí em muitos anos, seja eu como pessoa que trabalha no turismo, como viajante, a gente percebe aí muitas coisas, mas eu acho que sempre tem, né? Como o Wilson falou, essa questão da linguagem neutra, eu particularmente, mesmo como homem trans, eu não sou adepto, isso é uma coisa totalmente pessoal, tá? Da linguagem trans, porque eu acho que da linguagem neutra, perdão, porque eu acho que ela às vezes é mais difícil e a pessoa se atrapalha mais e acaba, ainda mais se a pessoa não está, de fato, acostumada com a linguagem neutra, mas eu brinco muito que você consegue falar de uma maneira neutra, né? Exatamente. Então, se você, às vezes, um dia eu até mandei uma mensagem para uma médica, ela fez falando sobre, você fica constrangida, né, falando no feminino. Eu falei, olha, se você quer abarcar os dois públicos, incluindo aí pessoas trans, você pode falar de uma maneira neutra, né, você já ficou constrangido, enfim, você não usa nenhum tipo de artigo feminino, masculino, enfim. Coisa Você simples, né? É você não o está povo falando, prestar atenção, né? você não especifica, como o Wilson falou, ele ou ela. Não, é uma pessoa, né? Então, eu acho que isso a gente pode adotar, né? E Muito principalmente assim, legal, muito legal. se você não sabe o como se referir, também você perguntar para aquela pessoa, olha, como você gostaria de ser chamado? Eu não preciso falar, é, ah, posso te chamar assim? Não, falar, como você, né? Eu estou aqui olhando para o Clóvis, que está aparecendo na minha câmera, como você gostaria de ser chamado? E se ele falar Clóvis, eu já entendo, tá? Que aí eu vou seguindo uma linha, de repente ele falar para mim, olha, eu gostaria de ser chamado de Roberta. E tudo bem. Mas eu tô vendo um cara barbado, né, com uma figura masculina. Não, mas ele me pediu para que ele fosse tratado dessa forma, eu vou assim tratá-lo. Né? Então, Perfeito. acho que é mais ou menos isso. Às vezes, se você está inseguro por algum motivo, se aquela pessoa gostaria de ser chamada como, pergunta. Né? E não qual o nome do senhor. Porque isso quando eu digo, né, da linguagem neutra, uma vez que eu coloco qual o nome do senhor, eu já estou cravando que eu acho que ele é uma pessoa do gênero masculino. Então, se eu estou inseguro, como você gostaria de ser chamado, né? E a pessoa vai dizer e dali a gente vai seguir. E se de repente eu cometer algum deslize, né? Eu sempre falo isso, pelo menos quando você percebe que a pessoa está aberta a aprender e tudo e ela comete algum deslize, não tem problema. A gente também, eu pelo menos, acho que a gente tem que orientar. É uma coisa muito nova, né? E Orientar é algo sempre, assim. né, Renato? Exato. Sabe, sempre estar conversando. Eu acho que tirar dúvida, gente, perguntar é a melhor caminho para Exato. todos nós, entendeu? E E olha, nós estamos ainda, quase né? já terminando aqui nosso horário, que eu estou vendo aqui, já me chamaram, já mandaram mensagem. Ó, Sim. Wilson e Renato, eu queria que vocês agora ficassem à vontade, gostaria que vocês trouxessem alguma sugestão, algum comentário que a gente pudesse dividir com esse pessoal. É, bom, Wilson, está contigo. Ó, eu já falei demais, assim, eu só vou complementar, né? Primeiro, parabenizar todos por estarem aqui. Eu acho que é um momento ímpar, né? A gente reconhece e valoriza muito momentos como esse. Parabéns a você, Clóvis, né? A Go, mais uma vez. E dizer o seguinte, pessoal, junho está chegando. Junho é o mês da diversidade. A gente vê várias marcas lembrarem que existe a diversidade no mês de junho. Eu já trabalhei em empresa assim. E é muito frustrante para a gente ver campanhas que são puramente comerciais, focadas no mês de junho, porque sabem que é um público que tem um poder aquisitivo, que é um público que gasta, que consome, etc. Mas esse mesmo público, ele vive o ano todo. Ele não vive só no mês de junho. Ele não consome só no mês de junho. Ele consome janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, lembrem-se que este público ele precisa de ações que quebrem este preconceito ao longo do ano, não só no mês de junho. Ótimo fazer no mês de junho, mas vamos investir em ações ao longo do ano, treinar nossas equipes e aos poucos a gente quebrar esse preconceito. Essa é a minha mensagem. Legal. Lembrou de... Perfeito. E você, Renato? Acrescentando, né, novamente, eu acho que agradecer aí a oportunidade de participar, a iniciativa do evento, eu acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de quebrar barreiras, preconceitos,
orientando, e como o Wilson falou, né, você não só fazendo algo específico para o mês da diversidade ou uma campanha, e é importante você capacitar todos, inclusive e principalmente a base. Se você tem um comércio, um negócio, uma empresa, capacitar desde a pessoa que está na recepção, que seria Na a porta de porta, entrada, né? Exato, porque não adianta você capacitar os CEOs, capacitar o pessoal e esquecer que existe que é quem tem aquele primeiro contato com aquela, né, com aquela pessoa diversa, se a gente está falando de diversidade, e às vezes falar, mas é terceirizado essa mão de obra. Então, certificar que você está contratando e que a terceirizadora tem essa preocupação, ou que você possa fazer isso, para que a informação ela chegue a todos da mesma maneira, porque às vezes eu brinco muito sobre diversidade na teoria e diversidade na prática, né? Não adianta você colocar uma bandeirinha lá, um rainbow em volta da sua foto, do seu logo, e esquecer do dia a dia, das pequenas ações inclusivas, né? Então, é basicamente isso. Se for comprar a bandeirinha, compra na minha loja, tá? Só vou dar dica. Compra os presentes de junho, né? Muito legal, gente. Olha, eu acho que a gente ainda tem um tempinho para umas 2 perguntas, talvez, se alguém quiser, como a Mariana fez, abrir o microfone e falar alguma coisa, algum comentário ou pergunta, não sei. Eu queria falar uma coisa. Fala, Milena. Eu tinha levantado a mão, mas assim, não é nada muito... Era só para dizer que eu sim me lembrei do Renato, e eu fiquei extremamente feliz, porque a última vez que a gente tinha se visto, eu estava trabalhando em uma outra companhia aérea europeia, que eu também não vou citar o nome, mas, então, para mim é muito, 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 muito importante vê-lo aqui, expressando super feliz. Queria dizer que eu sigo a página do Wilson. Ah, que E ótimo. eu não sabia que era você, então Jura? Que legal. quer dizer que eu sou cliente. Que bacana. Pois é, acho que a gente pode trocar, vocês também podem ser clientes nossos, fiquem à vontade, todos para serem clientes, né? Fantástico, obrigado. Mas era mais para dizer que eu fico muito feliz de estar aqui e ver todo mundo aqui falando, conversando sobre esse assunto, que é super importante. Não fosse, claro, a comunidade LGBTQIA+, muitas coisas não teriam avançado, né? A gente sabe disso, não só em termos de costumes corporativos, mas de direitos. Então, quero dizer que eu fico muito feliz de ver isso, e então eu espero muito que a gente possa ter mais trocas e ter mais ações que sejam efetivas e que não sejam só puramente comerciais, né? Mas não só na nossa troca profissional, mas no mundo como um todo, na sociedade e tudo mais. Mas o que eu ia comentar é que eu conheci Renato na Varig, é verdade, foi meu primeiro emprego, então me desculpe, eu lembro sim. De lá para cá já foram 5 companhias aéreas, e eu sei que a gente... Foi o meu primeiro do turismo. Exato, e eu sei que a gente vê que em muitas empresas, às vezes, a gente não tem liberdade para ser quem nós somos. E hoje em dia, quando a gente vê que a gente está em empresas que a gente pode ser quem nós somos e que, além de tudo, isso é super natural em termos de tratamento, enfim, eu acho que a gente percebe avanços, né? Não, Milena, eu te digo mais uma coisa. Nós, LGBT, estamos buscando as empresas que nos querem como somos. É isso, é simples assim, entendeu? Nós chegamos a um ponto de evolução que, ok, você não gosta do jeito que eu sou, vamos para o próximo aí e a vida segue. Na verdade, é a empresa que não te merece. O cliente é igual, Eu acho que tem que ser isso mesmo, assim, que é uma empresa, um cliente, enfim, algo que não tem essa abertura para a diversidade, na verdade, é ele que não te merece, e com certeza você tem que buscar. Olha, e lembrando que aqui no Brasil nós estamos discutindo turismo para negros, turismo de negros, não sei se meus amigos da Diáspora Black estão aqui com a gente, por exemplo. Estamos discutindo sobre turismo para pessoas, né, PTCs, que precisam também de um turismo mais atento. Então, e as mulheres grávidas, né, Mariana? Temos que saber tratá-las bem. Temos que saber tratá-las Felicidades, muito bem querida! agora. Obrigada. Vamos todos celebrar esse neném.
É verdade. Cinerê bicolor aí, né? Totalmente rainbow, né, eu digo. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre comento, e o Alex também da Viager, a gente já comentou em algumas das nossas conversas aí, que esse pink money saia da cabeça, né, da maioria dos empresários, até porque, como o Wilson falou aí, que junho, só lembram em junho, isso é uma luta que eu sempre digo quando me ligam para saber aqui no Sul, o que eu preciso para ser uma agência gay, porque esse público gasta, e eu digo, ver como, né? E eu sempre digo, olha, gente, vamos ver como todos são iguais, né? Porque não é ir atrás pelo dinheiro, né? Exatamente. Isso é muito triste quando as pessoas... Então, agora aí na pandemia, a gente comentou que deu um boom de empresas se associando e, né, e as organizações gays e querendo implantar isso aí como turismo gay, porque vão ser quem vai ser quem volta. Porém, se não verem como pessoas, a empresa não tem como segurar esse segmento. Legal. Não se sustenta. Eu acho que o Alex quer falar sustenta. Desculpa, Renato. Acho que o Alex Não, abriu aí o microfone dele. Eu Desculpa. queria aproveitar a fala do Wilson no começo, que ele falou como a gente gosta de ser tratado igual todo mundo, e depois observando que o Clóvis falou que a gente quer, a gente chegou num estágio que a gente não quer mais ser tolerado e não quer ser respeitado, a gente quer ser celebrado, como a campanha daquela agência de viagem americana fez, que eu achei super pertinente. A gente chegou nesse momento que é gostoso a gente ser tratado como igual, mas também é legal quando você vê que a empresa também te celebra quando você está ali. Então, assim, ter alguma coisa que é voltado para você, ter alguma coisa que celebre a sua comunidade, que te faça se sentir mais do que ser só uma pessoa igual todo mundo mas também quando a gente fala dos aliados, né? São marcas aliadas, são pessoas aliadas, são empresas que são aliadas à comunidade LGBT. Então, assim, o Wilson falou assim, pode parecer às vezes uma utopia. Não, existem lugares que são assim, e quando você vê que uma empresa é aliada, o trabalho dela é passar essa mensagem para o vizinho, para outra empresa, e para outra empresa, para outra empresa. Vai contagiando, né, Alex? Isso. Então, por isso que às vezes é importante também ter essa celebração, celebrar o seu cliente LGBT, celebrar o seu hóspede LGBT, aquela pessoa que está ali gastando na sua empresa, que está priorizando o dinheiro dela naquela empresa. Então, só reforçando essa fala do Wilson, que é gostoso a gente ser tratado igual todo mundo, a gente quer ser tratado igual todo mundo, sem privilégios, mas também é importante que a empresa celebre o seu cliente LGBT, né? Era só isso que eu queria contribuir aí. Acho que o Afonso quer também falar, Afonso. E, Tavinho, você quer dar um oi também? Tudo bem? Vai lá, Afonso, é você. Gente, boa tarde, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, poder escutar, aprender, absorver, é sempre um prazer e uma honra. Eu acho que eu só queria contribuir para essa fala do Alex e do Wilson, que acho que, na verdade, a gente tem observado essa revolução do comportamento do consumidor em geral, ao longo dos últimos 20 anos, e não dá mais para as empresas pensarem em trabalhar com o consumidor sem pensar na sua individualidade, né? Então, independente de qual seja esse consumidor, ele quer ser bem tratado, ele quer ser confortado nas suas características individuais e pessoais, de gostos, cores, opções, qualidades, gênero, time de futebol. A gente quer ser reconhecido nos detalhes e naquilo que nos é importante como consumidor, na nossa individualidade. E aí... Muito bom. Essa experiência aqui, e é o que a gente sabe, as empresas que não sacaram isso ainda estão perdendo o consumidor. Oi, Tavinho. Tudo bom?
já que você pediu aí que eu falasse, eu concordo muito com o que o Alex falou, né? E vai também da linha desde que o Wilson começou ali falando. Eu entendo, acho que eu entendo a pontuação do Alex, porque também é claro que a gente quer ser tratado como todo mundo, né? Na verdade, isso não é que a gente quer, né? Na verdade, isso devia ser o normal. Mas, Verdade. Mas é também importante dizer que hoje a gente sabe, né? Todo mundo que trabalha com turismo sabe que hoje o grande gol do turismo é quando você oferece uma experiência, né? É muito mais do que só uma viagem, é uma experiência. Então, você tem que tocar aquele viajante de uma maneira que ele se sinta exclusivo, que ele não se sinta mais um número no meio de um mercado gigantesco. Então, assim, quando o Alex fala ali de ser específico, às vezes, em pequenos detalhes, isso é super importante. Eu concordo com o Alex, por exemplo, uma coisa simples, mas quando você chega num quarto de hotel e que o enxoval está colocado, por exemplo, se foram 2 homens, para 2 homens, o chinelo é do tamanho de 2 homens, o roupão são de 2 homens, e não um chinelo maior e um chinelo menor, organizada que já vai para um quarto, você entende que aquele hotel se preocupou em saber Não precisa... que está chegando ali. O porta-mods, o contrário, né? Quando são 2 meninas, está pensando nisso. Eu né? concordo com isso. Sim. A gente legal, não quer legal. chegar no quarto e ter o quarto todo pintado de rosa, com purpurina caindo do teto. A equipe toda de camisa colorida, não precisa disso, mas não é isso que a gente quer. Detalhes fazem a diferença, né? Isso independente do público. E olha o que nós falamos, Wilson. são coisas simples, gente. A gente não está aqui... A questão é essa, assim, se você tem preocupação quando você recebe uma família em fazer alguma coisa especial para ela, se você tem preocupação quando você recebe um viajante da terceira idade em dar uma atenção especial a ele, é só isso. É entender que é só mais um recorte do mercado e que você pode dar algum tipo de atenção que aquela pessoa vai se sentir incluída e respeitada. É só isso. É exatamente isso, Otávio. Só acrescentando, né, ao que o Wilson, Otávio, Alex, todo mundo falou, quando a gente diz tratar com normalidade, é justamente entender as individualidades, porque, como ele falou, você entender que são 2 homens, que tem o chinelo igual, etc. Assim como eu não sei, né, antes, enquanto nós éramos, então eu e minha esposa, um casal lésbico, às vezes a gente chegava no hotel, aí ia pensar, não, o quarto com 2 camas de solteiro. Não, uma cama de casal. De casal? Tipo, sabe assim, tipo, não é minha amiga, não é minha irmã, não, é minha esposa. Então, também é esse tipo de coisa, entendeu? Que às vezes, quando você reserva, você já põe lá que é cama de casal, muitas vezes, e aí você chega, a pessoa insiste em dizer que não, olha, eu vou dar uma cama separada, porque eu tô vendo 2 mulheres, enfim. Então, é mais ou menos isso, é você, né, naturalizar e entender isso. E essa coisa do tamanho do chinelo, olha, eu tenho que me defender, tá? Meu pé é pequeno, então também não é só porque é homem que tem o pé grande, tá? Mas é isso mesmo, eu sei né? disso. Isso é uma grande discussão, inclusive, porque, na verdade, tem, inclusive, independente, né? Não, eu tô brincando, gente, foi só uma brincadeira. Mas é só porque, assim, é um detalhe, é porque, às vezes, Claro. você vê que é uma coisa preparada, porque é cama de casal, né? Aí é preparado para um casal hétero, né? Tipo, enxoval. Sim, eu tô brincando. E assim, E aí só entender essa complementando, uma vez que a gente trata com naturalidade, com normalidade, você vai falar nisso que o Renato citou, né? Você vai agir com naturalidade e, consequentemente, você vai agradar aquele público. Porque ele não vai precisar ir até a recepção, como eu já fui, pedir para trocar a cama. Você não vai precisar pedir para mudar lá algo que está relacionado ao nome e à nomenclatura. Então, se você trata com naturalidade, você vai, obviamente, estar atento a esses detalhes que vão fazer a diferença, né? Eu acho que é por aí. Gente, olha, eu estou me avisando aqui que no nosso tempo aqui, olha, não sei se o Zoom vai tirar do ar, então, antes que tire do ar, quero, agradecer demais. Eu vi que tem muita coisa aqui no meu WhatsApp, eu não consegui responder, peço desculpa aí para quem, por acaso, teve que fazer algum contato. Aqui no chat, depois eu vou conseguir ler alguma pergunta, e, por favor, Lília, Clóvis, nós estamos aqui à disposição de vocês, o que precisar de mais informação, tá certo? Lília, Lia, querem dar um oi de encerrar, dar um beijo a todo mundo? Bom, falar que foi uma alegria estar aqui, de verdade, super leve, super gostoso, aprendi muito.
Espero que vocês me ajudem a promover o Voibis e que também venham a ser clientes Voibis. E a gente está aqui à total disposição de vocês. Obrigada realmente pela oportunidade. Também te amo, Rogério. Contem com a gente para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado. Bom, gente, beijo. Um ótimo dia para todo mundo pelo aí. convite. Bom dia para todo mundo. Adorei estar com vocês. Bom dia a todos, gente. Tchau. Nós vamos gravar, depois a gente vai dividir com vocês, tá bom? Bom dia a todos. Muito rico. Grande abraço. Obrigada, Tchau. Clóvis. Um beijo a todos. Tchau, tchau.